Em pronunciamento por meio das redes sociais, o senador Marcos Rogério agradeceu aos cidadãos que prestigiam e compartilham o seu trabalho, ao ressaltar que se prepara para os próximos embates na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O parlamentar mencionou um texto bíblico impactante. O congressista encetou: domingo, dia de descanso para se preparar para os próximos embates. Gostaria de agradecer aos internautas que nos prestigiam e compartilham o nosso trabalho. O importante é a gente ter a consciência de estar fazendo a coisa certa e lutando pelo que é melhor para o Brasil. Neste contexto, ele referenciou: recebi um texto bíblico de um amigo de Isaías. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Que texto atual! Parece que foi feito para este tempo. Parece um desenho do que está acontecendo hoje. Dessa maneira, o parlamentar fez seus votos pelo país. Que Deus possa nos guiar, nos orientar na busca da verdade. Que o Brasil possa passar por esta fase e sair mais forte. Oremos pelas nossas autoridades, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos que estão no parlamento, para que possam ter noção do caminho certo e do que é melhor para o Brasil. Assim está. Olá amigos, tudo bem? Domingão, dia de descanso, de dar aquela desacelerada para se preparar para os próximos embates. Estou passando aqui para deixar um abraço muito especial a todos os nossos amigos das redes sociais, os internautas que nos acompanham, prestigiam, compartilham o nosso trabalho. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela defesa. Nesse ambiente a gente é aplaudido, é atacado, uns gostam, outros não. É normal, faz parte desse ambiente. Mas o importante é a gente ter a consciência de que está fazendo a coisa certa e lutando pelo objetivo que é o melhor para o Brasil. É nisso que eu acredito. Eu quero deixar aqui uma palavra. Eu recebi um texto de um amigo lá da minha cidade, Antônio Marcos. Ele mandou para mim um texto bíblico de Isaías 59:14. 2 versículos, 14 e 15. E diz assim: a justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Que texto atual, né? Que texto atual. Parece que foi feito justamente para esse tempo. A palavra se renova, sempre, ela é atual. Mas esse parece que é um desenho do que está acontecendo hoje. Então que Deus possa nos guiar, nos orientar, justamente na busca da verdade. E que o Brasil possa passar por essa fase e sair lá na frente mais forte. Que Deus nos oriente, nos conduza nesse caminho, no caminho certo. Oremos pelo Brasil, pelas nossas autoridades, pelo presidente Bolsonaro, por aqueles que estão no parlamento, para que possam ter discernimento, noção do que é o caminho certo, noção do que é o melhor para o nosso Brasil. Deus abençoe você, sua casa, sua cidade, seu estado e o nosso país. Bom domingo. Para quem pensa diferente, há senadores que pensam diferente, mas é uma prisão que, a meu ver, é ilegal, por vários aspectos. Primeiro, que o depoente estava já na condição de investigado. Na semana passada ele teve o sigilo quebrado. A quebra de sigilo é um ato de investigação, independe de uma formalização. O próprio ato de se quebrar o sigilo de alguém é um ato de investigação. Na condição de investigado, a ele é assegurada as garantias constitucionais, inclusive a possibilidade de manter o silêncio ou o descompromisso de gerar prova contra si. Portanto, determinar a prisão em alguém que se encontra nessa condição em razão de um depoimento é uma medida excessiva que não tem respaldo na legalidade. Pode, inclusive, acarretar o enquadramento como abuso de autoridade. Não, e tem só uma coisa e o áudio indica outra diferente. Não, tem outra questão que é importante colocar aqui, que a sessão no plenário já tinha começado. Então, quando se inicia a sessão no plenário, sessão nominal, dá-se por encerrado a CPI, e a CPI estava
contínua, não tinha encerrado suas atividades. Então foi questionado isso ao presidente, Rodrigo Pacheco, que aparentemente não vai fazer alteração nenhuma. O presidente Pacheco optou pela cautela, né? Como houve uma decisão do presidente da CPI, né, para o presidente Pacheco tomar uma decisão naquele momento, ele teria que entrar, fazer julgamento de mérito do que aconteceu e como aconteceu, né? Então não era o caso, ele optou por seguir o caminho natural, com a Polícia Legislativa cumprindo o seu papel e se questionando no momento oportuno se foi legal, se não foi legal, se foi abusivo, se não foi abusivo. Como é que surgiu essa contradição aparente de versões? Olha, esse é um ponto que depende de quem faz a análise, porque o que foi colocado para demonstrar a contradição são áudios de pessoas que não tiveram contato com o depoente, são áudios de terceiros, falando entre si. Então, você fazer o julgamento de alguém que está faltando com a verdade, quando você tem uma gravação de terceiros atribuindo a você uma conduta, olha, é ir longe demais. Você pode até, obviamente, usar outros meios para se apurar se aquela versão que está sendo tratada entre terceiros é verdadeira ou não. Mas você não pode atribuir a quem você tem como depoente, que está faltando com a verdade, a partir de uma comunicação de terceiros. Eu acho que nesse ponto não me parece elemento suficiente a caracterizar um falso testemunho. E o que vai gerar isso é que todos os depoentes vão buscar um habeas corpus para poder vir na CPI. E vão fazer ou o que foi feito pelo empresário Wizard, que é ficar em silêncio, ou se limitar em falar o que ele quer e o restante ficar em silêncio. Então isso é um movimento que só atrapalha os trabalhos da CPI, assusta, terroriza, mostra um trabalho passional e não racional e técnico. É isso que vai acabar sendo as consequências da CPI, vai atrapalhar por completo o trabalho da CPI. A dúvida agora é se a liberdade dele vai ser mais ou menos cara, se vai ou não ter fiança. Depende das condições financeiras do... Cabe à autoridade policial primeiro fazer a avaliação, né, do conjunto dos dados que tem disponível para caracterizar a prisão em flagrante. E a partir do que ele vai dizer, porque vai ter a tomada de um depoimento pessoal. Ele pode a depender do que ele vai dizer para a autoridade policial, pode reverter, porque aquele ponto suscitado como de fundamento para a prisão, se ele trouxer uma informação que de repente esclareça, a autoridade policial pode relaxar a prisão. Não havendo esse convencimento por parte da autoridade policial, aí sim há o arbitramento da fiança com a consequente liberdade do acusado. Isso está em andamento? Está em andamento. Ele não está em uma cela, está numa sala confortável, lendo todos os documentos junto com a sua advogada. E agora, quando nós saímos, vai ser o momento onde os dois estarão juntos sozinhos, para definir se mantém o depoimento, ou se altera, ou se inclui, ou se tira. É isso que eles vão passar a fazer a partir de agora. Senadores referiram um depoimento ainda, então ainda não. Eles estão estudando. Eles estavam lendo, tanto eles quanto as próprias autoridades policiais também estavam se inteirando de que ele estava sendo acusado. Ainda nem começou o depoimento dele. Ainda não. Porque foi feito o primeiro documento com a prisão com o auto de prisão a partir do presidente da CPI. Mas o presidente da CPI não é autoridade competente para lavrar auto de prisão. Quem tem autoridade para lavrar auto de prisão é a autoridade policial. Então ele pode, qualquer um do povo pode, diante de um flagrante, determinar a prisão. Mas você entrega à autoridade policial que faz a lavratura do termo de prisão. Esse é o devido processo. É isso que eu queria questionar. É o que foi feito aqui. Já deveria ter acabado a sessão, mas o ato flagrancial pode ocorrer dessa maneira que o senhor falou. Isso interfere em alguma coisa no devido processo? Isso interfere por uma razão. Vou citar um exemplo para vocês aqui do que aconteceu no caso da interceptação telefônica da ex-presidente Dilma Rousseff. Numa ligação com o ex-presidente Lula na época, interceptada após o exaurimento da ordem judicial, né, o áudio apareceu e posteriormente teve que ser desentranhado dos autos porque era ilegal. Ou seja, estava fora do alcance da decisão judicial. Uma decisão tomada no ambiente de comissão, que o seu funcionamento está fora do trâmite legal, ou seja,
a sessão no plenário já havia começado, a CPI não poderia estar funcionando. Então qualquer ato, qualquer decisão tomada naquele ambiente, nesse período, é absolutamente ilegal. O senhor não pode colocar isso para a Polícia Legislativa e já, enfim... Mas eu até poderia, mas eu não, assim, a gente veio ali mais para ver em que pé que estava, se estava tudo bem, se estão sendo respeitados os direitos constitucionais do depoente e do acusado, mas não entrar no mérito do ato da decisão da Polícia Legislativa. Acho que cabe à Polícia Legislativa cumprir o seu papel dentro daquilo que manda a legislação federal e a Constituição Federal. A própria advogada está fazendo a defesa dele sobre isso? Não haveria. Acho que isso não é tema para o presidente da República. Senador, tratamos com o presidente do Senado. Se ele vai manter ou não o depoimento, eu imagino que vai haver uma revisão ali, ponto a ponto, do que ele disse à CPI. Vai levar algumas horas, então, para isso acontecer? Com certeza. Olha, vai. Agora, veja, ali cabe, aqui eu não vou... cabe à advogada cumprir o papel dela como advogada. Né? Ele está numa condição de investigado. Ele sequer deveria estar aqui. Mas cabe à advogada fazer a análise dentro do papel dela como defensora do acusado. Né? Se ele quiser fazer a revisão do depoimento dele, é uma possibilidade que ele tem. Mas cabe à advogada, conhecendo quais são os direitos do seu cliente, também orientá-lo processualmente. Hoje até o presidente também da CPI teve uma movimentação das Forças Armadas contra uma fala dele hoje. Então teve um movimento que também está mostrando que o presidente da CPI não está equilibrado para dar continuidade à presidência da CPI. Ele precisa ter mais um posicionamento técnico e racional, o relator da mesma forma, e é isso que está sendo um questionamento de nós, senadores, para que haja essa ponderação, porque é uma CPI extremamente tendenciosa numa questão. Quando entra a gente questionando certas atitudes, eles cortam microfones, não deixam a gente concluir, não deixam seguir o raciocínio. Então, realmente, é muito claro, eu acredito que para vocês também, que é um movimento político para 2022. O presidente Rodrigo Pacheco se posicionando por que ele não anulou a determinação da prisão na conversa dos senhores? Não, ele deixou bem claro, respeitando a decisão do presidente da CPI, não tirando assim a sua autoridade e a sua posição. Ele respeitou e confia no presidente da CPI nas decisões que ele tomou. Então ele não iria interferir. Senador, você falou que a agenda da semana vai constar do Bom, assim, o presidente da CPI é que determina a pauta. Então, até esse momento, até que aconteça a reunião do gabinete paralelo da presidência da CPI, está mantida a pauta de amanhã. Normalmente, as pautas da CPI são definidas nessa reunião paralela, altas horas da noite. Então, resta saber se mais tarde vamos ter uma nova pauta e se ela vem modificada ou não. Eu acho que assim, a CPI tem que cumprir o seu papel e a gente tem que pedir sempre, né, seja de lado a lado, sabe? É um ambiente de maior respeito às normas regimentais, constitucionais, legais. Eu acho que se todos respeitarem as normas, o ambiente da CPI vai ser um ambiente mais saudável para a boa investigação. E que convoquem todos, independente de qualquer que seja. Senador, né? essa prisão desmoraliza a CPI de alguma maneira? Essa prisão enfraquece o trabalho da CPI na medida em que aqueles que estão na condição de investigados, a partir de agora, se eu tivesse que orientar alguém, eu diria, olha, chega e diga, vou exercer o meu direito constitucional de ficar em silêncio, porque não há como confiar na imparcialidade de quem está conduzindo a CPI, porque age de maneira destemperada. Veja que nos depoimentos anteriores houve flagrante violação, né, ao mesmo quesito. Houve um depoente que chegou aqui e apresentou um áudio fora de contexto, que não tinha nada a ver, mentiu a CPI. Ele disse para o depoente, olha, eu sei que você mentiu, que você errou. Perguntou para ele se ele tinha familiares, se ele tinha filhos. Ele disse que tinha. Então não vou prender você porque você tem família e tal. Ora, como é que um presidente age de uma maneira com um depoente porque é acusador do governo e contra outro depoente porque fala numa linha mais pró-governo? Isso não é adequado, isso não é honesto, isso não é correto.
Ou você tem uma régua que vale para todos, ou então não usa nenhuma. O que ele está fazendo é usar 2 pesos e 2 medidas. O que eu espero, e aqui vou concluir a minha fala, assim, eu acho que hoje foi um dia tenso, assim, o presidente tem tido algumas posturas de desequilíbrio, né, que ele reflita ao longo da noite e que possa, a partir de agora, refletindo sobre o que fez, porque o próprio grupo que dá sustentação a ele não saiu em defesa dele na decisão de determinar a prisão. Então que ele possa refletir, fazer uma meia-culpa para que tenha condições de tocar a CPI. Porque não tenho dúvida de que o que aconteceu hoje vai representar prejuízos ao trabalho da CPI, porque a partir de agora, boa parte dos depoentes virão com HC debaixo do braço e aqueles que estão na condição já de investigados ou que tiveram quebra de sigilo determinada pela CPI, vai chegar aqui e vai dizer, olha, eu vou exercer o meu direito constitucional de ficar em silêncio. E aí acaba não contribuindo com o esclarecimento dos fatos na CPI. Obrigado, gente. Obrigado. Que aniversário, hein? Obrigado.